Olá, pessoal. Hoje a gente vai ter um assunto bem delicado e espinhoso. Contabilidade. É um assunto bem chato, mas que todo mundo tem que ter uma atenção redobrada, principalmente aqui no Brasil. Esse é o episódio 6. Sou Alessandro Beneducci, junto com meu parceiro Renato Moreira. Temos um convidado especial para falar sobre isso, não é, Renato? Exatamente. E para não ficar tão chato, a gente trouxe um cara aqui que é nosso super parceiro, já trabalha na contabilidade há 20 anos, já tem escritório há 12, é o CEO da ContiService, Maurício Libório. Maurição, seja muito bem-vindo aqui. Você tem a obrigação de fazer com que esse podcast ele seja melhor do que a encomenda, tá? Porque contabilidade é a parte que o empreendedor começa a reclamar. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, certo? E sim, vou fazer o possível para tornar o podcast legal, bacana, interessante e fazer com que os nossos ouvintes aí, eles não entendam a contabilidade, né, como chato e espinhoso. Vamos fazer isso, nossa missão aqui. Eu falo chato e espinhoso porque a tributação no Brasil muda a todo momento, né? E cada estado tem a sua tributação, cada estado tem o seu regime. É complicado demais. Perfeito. E dependendo do comércio que você vai desenvolver, da atividade que você pensa em exercer, você tem que ser bem assessorado, porque os órgãos fiscais hoje estão com um monitoramento muito grande em cima da pessoa jurídica e da pessoa física. Então, dependendo do projeto, o empreendedor tem que estar bem assessorado para evitar dor de cabeça lá na frente. O nosso ouvinte aqui, né, Alessandro, ele é basicamente lojista, suplemento ou aspirante a lojista, né? Ele está iniciando ali. E aí, existem várias formas de início. Existe aquele cara que está começando, que ele compra pelo CPF para querer vender online. Existe o cara que abre o MEI. E aí ele vai seguir nesse caminho, né, Alessandro? Pensando no tema principal, Alessandro, qual é a primeira dúvida assim, que você acha que vai ser interessante para o... Não, é exatamente isso. Hoje, as pessoas estão vendendo muito no online, né? E o caminho inicial é abrir uma MEI, depois pegou o limite da MEI, vende no CPF. Então, é muito complicado e às vezes as pessoas se enrolam com isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e todo o caminhar, né, dessa parte do MEI crescendo, o faturamento cresce, você tem que partir para outro regime tributário. É esse caminho que eu queria que você explanasse para quem estivesse escutando. Bem, vamos lá. É assim, o e-commerce hoje, ele é uma forma de atividade empresarial exercida onde? Internet, através do Instagram e do Zap. Muitas pessoas se acharam com um potencial enorme para comercialização, dentro de academias, dentro do bairro, entre os amigos. Então, essas pessoas ela têm um poder enorme comercial, de marketing, começaram a divulgar, a ter um público que seguia aquelas pessoas e ela viu que ela consegue vender através da internet. Ótimo, bacana. A nossa missão, enquanto contador, é potencializar essa pessoa, esse vendedor, de forma correta, fazendo o planejamento tributário dela, para que ela consiga exercer essa atividade, pagar o imposto que é devido e ela conseguir crescer dentro dessa atividade. De uma forma mais simplificada, você pega seus potenciais, sua capacidade de venda e a gente adequa com, inicialmente, essa pessoa pode ter um microempreendedor individual, que é uma forma de tributação que você vai ter um faturamento anual de até R$81 mil ano. Vai poder vender, né? Até 81 mil. Você pode comprar e vender e também passar as maquinetas de cartão de crédito e débito e também receber Pix. Olha a pegadinha aí, Renato. Não é só vender. Se eu abrir um microempreendedor individual para um cliente, eu preciso monitorar o que ele está comprando nesse CNPJ, preciso monitorar as vendas dele e precisamos monitorar o que ele está
trabalhando com cartão de crédito, débito e Pix. Tem uma dúvida aqui que geralmente o lojista tem, que é uma obrigatoriedade de lucro mínimo, né? Então, por exemplo, se ele compra 50 mil, a fiscalização vai entender que ele vendeu com no mínimo 30% de markup, não é isso? Olha, a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará estabeleceu que essa diferença entre o que você compra e o que você vende, ela tem que ser 20%. De 20%. De 20%. Então, se Certo? ele comprou 10 mil, ela entende que o mínimo que ele vendeu foi de 12. Exato. Entendi. Então, até isso daí você tem que monitorar, porque... É uma matemáticazinha que tem que ser levada em consideração. A Cefaz tem alguns tipos de laboratórios, certo? Os dois principais deles são a relação entre o que você compra e o que você vende, esses 20%, e o outro laboratório, ele é muito simples. É o que você vendeu, declarou, e o cruzamento com a máquina de cartão de crédito e débito e o Pix. Usando essa mesma exemplo que você deu, você vendeu 12 mil reais. Você declarou 12 mil reais de venda. Aí a maquineta de cartão, você passou 20 mil. Ou o Pix, você recebeu 20 mil em Pix. Então, esse laboratório, ele vai informar que existe uma situação de desacordo. Você declara 12 e passou 20 na sua maquineta, tem algum furo. Ou foi 10 no Pix, 10 na maquineta, enfim. É uma soma que deu 20. Recebeu mais do que o que vendeu, declarou. Exatamente. Não é nem do que vendeu, é recebeu mais do que o que declarou, vai ter problema. Exatamente. E isso aí... Aí deixa eu te perguntar uma coisa, quais são os problemas que o cara pode ter se ele fizer isso aí nesse caso específico? O problema é o seguinte, hoje existe uma situação dentro do fisco que é o quê? O fisco manda uma informação para você, para sua caixa de mensagem, dizendo, olha, está em desacordo. Ela ainda avisa. É chamado de comunicado de autorregularização. É você, de forma espontânea, vai lá e declara o que está em desacordo e paga o tributo. Maurício, uma coisa que eu queria perguntar. Isso chega por e-mail. Normalmente, quando eu recebo e-mail, Polícia Federal, Receita e tudo, eu excluo, porque eu sei que é vírus. Não confia, né? Eu não confio. Isso chega em e-mail para sua caixa de e-mail da pessoa jurídica. A gente chama de domicílio tributário eletrônico. Então, a Cefaz e a Receita Federal manda a mensagem na sua caixa da pessoa jurídica. Esses órgãos, eles não mandam mensagem para a sua caixa pessoa física. O seu e-mail formal não chega lá, chega no e-mail da empresa dentro do domicílio tributário eletrônico dela, certo? Então, assim, quando você vai iniciar a empreender, certo? Você não tem que se preocupar com o imposto, você não tem que se preocupar porque é chato, é espinhoso, é difícil, você tem que se preocupar em ter um planejamento adequado, de ser assessorado de forma correta, para você potencializar o seu poder de venda, o seu poder de negócio, desenvolver a tua atividade econômica, ganhar o teu dinheiro ali, mas de forma segura. Porque de forma segura tem como fazer. Quando pega esse desacordo, a Receita já avisa, a Cefaz já avisa no primeiro mês, ou às vezes passa 3, 4 meses e o rombo vai aumentando? Olha, é o seguinte, a fiscalização é muito grande. São muitas pessoas exercendo Eu acho que a área atividades. que tem maior tecnologia no estado do Ceará é a de fiscalização. Não, porque total. tudo funciona lá. Total. É impressionante. Às vezes, com meses, você já está recebendo comunicações. Outras vezes, vem fiscalizações com 5 anos. Por exemplo, atualmente a Cefaz está desenvolvendo a fiscalização de 2019, 20 e 21 sobre algumas atividades. Então ela começa a puxar lá de trás. Eu acho que isso até atrapalha porque
Eu, por exemplo, eu nem lembro como é que estava a atividade econômica desse Não, ano. e você tem que guardar toda a Tem que guardar documentação, pelo menos por 5 anos. É que nem o Serasa que prescreve essas coisas, não? Tipo assim, se É tiver... muito difícil né? a Receita Federal e a Cefaz deixar prescrever algum tipo de cobrança hoje em dia. Mas se acontecer, Prescreve. 5 Mas anos? hoje é muito 5 difícil. anos. 5 anos. Mas hoje é muito difícil haver essa prescrição. E não vale o cara dizer que esqueceu, não, né? Não. Você esquece, mas depois você vai ter que pagar. Tá. Maurício, deixa eu te pedir uma coisa aqui. A gente teve uma ideia aqui no outro podcast de passar um material pro nosso cliente, pro nosso ouvinte aqui. E eu queria que você é muito bom de mapa mental, né? Se puder, eu queria que você disponibilizasse para a gente, deixar essa ferramenta aqui no link, um mapa mental com esse passo a passo do que o cara tem que fazer comer, esses detalhes assim que você gosta lá de imagem, que é para a gente disponibilizar e o cara ter ali um caminho para ele seguir. Perfeito, ótimo. Isso é muito bom, por quê? Porque vai desmistificar a questão de ser difícil trabalhar com isso, porque muitas pessoas se desmotivam a trabalhar com a área comercial porque vai pagar muito imposto, porque é difícil, porque tem a maquineta de cartão, tem o Pix, porque é o seguinte, quando a turma vai adquirir o suplemento da Nativa, certo? E vai comercializar do outro lado. Então, ela ali já tem o custo financeiro daquela máquina de cartão de crédito e débito, né? E ela, ainda além disso, eu vou ter que pagar imposto, certo? Então, sim, ela vai, certo? A atividade econômica empresarial, para ela se desenvolver, faz-se necessário você se comprometer em pagar tributos, mas a gente faz um estudo para você pagar o mínimo e você crescer dentro disso. É o que eu ia dizer. Não é que a gente é a favor, que gosta, não é isso. Mas é porque é algo que é pertinente para o empreendedor. Seja ele pequeno ou seja ele gigante. O empreendedor ele vai precisar pagar imposto. Que a gente tem que se certificar com um bom contador se você vai pagar o mínimo possível. Se você não vai cometer um erro para poder... E interessante, eu vou até dar um testemunho. Quando a gente começou a empresa, a gente tinha um contador bem pequenininho, lá na cidade 2000, que era só uma empresa, só um simples. O negócio foi desenvolvendo. A gente viu que não tinha mais a competência para acompanhar o nosso faturamento. A gente passou para um contador melhor. Esse contador também ficou um tempo. A gente teve um problema com o fiscal, que o fiscal disse que ia atrás de 5 anos para trás e não sei o quê, e o contador ficou muito inseguro. Falou, rapaz, olha, é melhor pagar do que ele olhar 5 anos para trás. Falou, porra, você não tem, sabe, você não tem segurança no teu trabalho de 5 anos para trás? Aí eu falei, não vou ficar com esse contador. Mudei de contador de novo. Nesse novo contador, ele fez todo um estudo e eu falou, olha, para o Simples, você está pagando muito caro para o Simples. E no contador antigo eu falei, cara, vamos sair do Simples, faz uma simulação de quanto que eu vou pagar imposto de lucro real ou lucro presumido. Não, o Simples é melhor. É preguiça do contador, porque o Simples, o próprio nome diz, é mais simples para vocês, para o contador, né? Então, a gente ficou no Simples muito tempo, pagando muito imposto a mais do que a gente deveria pagar. E quando a gente mudou de contador, a gente mudou de regime fiscal. Pagamos bem menos imposto. Só que começou, nesse ganho de imposto que ele mudou, então o que a gente economizou, ele pega 30%, né? Que é um comissionamento que o cara faz quando faz um trabalho desse tipo. Mas ele começou a dar erro, muito probleminha, de erro de imposto, de erro de vencimento de imposto, que a gente tinha que pagar multa. Falou, gente, isso é incompetência de vocês, então vocês têm que arcar com esse prejuízo. Não acho justo. Falei, porra, mas quando você ganha, e quando você perde, você não quer perder. Então, não está compatível o negócio. Foi na época que eu conheci você, foi por indicação até do Renato, a gente entrou num acordo, mudei de contador de novo, e foi até um drama danado para mudar, mas a gente mudou. Contador é difícil de mudar. Pois é, mas aí é que tá. Eu acho que a contabilidade é tão dinâmica que você não pode
se acomodar naquele regime fiscal, que às vezes o teu faturamento já e o teu lucro já é para mudar de tributação e você não sabe, o contador não te fala, também não vê, e você acaba pagando mais imposto do que deveria por essa negligência, né? O nosso escritório hoje, nós temos mais de 220 clientes. A minha equipe, estou uma equipe de 35 pessoas. A gente tem clientes no Nordeste, no Sudeste. E o que é que eu sempre falo? O contador hoje ele tem que ser íntimo do cliente. A turma que está iniciando agora um negócio, o cara que é profissional liberal, professor de educação física, por exemplo, tem uma academia e ele está dando aula ali, ele vê que o aluno dele confia nele e ele começa a trazer o suplemento, trazer os produtos, começa a fazer esse comércio, você começa com esse cara pequeno. Ele abre um MEI, que é o primeiro regime de tributação, o microempreendedor individual. Depois disso, você está acompanhando ali o cara, você é íntimo dele, você vê o negócio dele crescendo. Aí o cara já vai abrir uma loja na academia ou a loja lá do bairro, uma coisa dessa. Ou mesmo a venda online está aumentando muito. Isso, perfeito. Então você conhece o cara, você agora está no Simples Nacional. O primeiro alíquota do Simples Nacional, para quem compra de uma distribuidora, certo? O suplemento, ele chega a 3%. É bem menor. Aí você fez, mas Maurício, o Simples Nacional no comércio, a primeira alíquota é 4%. Eu digo, perfeito. Mas como a distribuidora retém impostos, pagando os ICMS pela substituição tributária, o cara que é do Simples Nacional, que comprou da distribuidora, vai gozar desse benefício e na saída subsequente vai retirar a parcela que é do ICMS. Então tem que haver o conhecimento do contador para passar aquilo ali. Resumindo, o que ele gastou na compra de imposto que ele pagou a mais, vai deduzir na venda. Perfeito. Aí essa é uma das vantagens de comprar da distribuidora, entendeu? Aquele lojista pequeno de bairro que está ali na academia, que compra, por exemplo, da distribuidora nativa. Só que aí você, enquanto contador, você tem que conhecer o negócio do cara. Então, você falou uma coisa aqui que é muito pertinente, Maurício. Geralmente, a gente tem aí inúmeros personagens, educadores físicos, que iniciam essa venda de suplementação, né? Nesse caso, ele tem que entender que ele está exercendo duas funções, né? Uma de serviço e outra de compra e venda de mercadoria, né? Ele teria que ter duas empresas para isso ou não? Ele pode ter tudo em uma única? A empresa, quando você formaliza ela, você pode ter atividade física, comércio de suplementos, comércio de bebidas, comércio de vestuário. Então, em um CNPJ só, você pode exercer várias atividades. Dentro do caso, a gente está usando como exemplo aqui o ecossistema da academia, que você tem a aula, você tem a locação lá do espaço para que o usuário vá lá e utilize só as máquinas, você tem a venda das roupas, né, de academia e tudo, você tem a venda do isotônico de água e tem a venda dos suplementos, essas carboidratos, whey, creatina, esse tipo de situação. Quando esse cara começa a desenvolver a atividade com a empresa do Simples Nacional, aí começa a contratar uma pessoa, duas pessoas, né? Então, você tem a pessoa para fazer a limpeza do ambiente lá da academia, você já tem outros professores contratados. Então, a assessoria contábil vai dar uma organização na vida desse empresário e vai conhecer ele. Ele é um cara que é influência. Ele influencia outras pessoas através do Instagram. Tem um poder enorme de alunos online, que hoje, dentro do segmento, você tem
alunos online. Você faz um programa, manda online e o cara lá está seguindo lá em São Paulo, mas você está aqui no Ceará. Então, a partir do momento que você começa a desenvolver esse comércio dentro do e-commerce, o e-commerce não tem fim. É um negócio muito grande, muito amplo. Muito exponencial, né? Aí o que é que acontece? Que foi o que o Alessandro falou. Existe um momento em que você está com faturamento, que o contador tem que analisar e ver qual a melhor forma de tributação. É o momento de mudar do Simples Nacional pelo presumido ou para o lucro real. Agora eu vou falar aqui como é que a gente se conheceu, né? Eu tinha um contador, mas nossa empresa de representação começou a ficar num tamanho, né, que até então eu não sabia o que fazer, porque, como eu falei para o Maurício na época, né? Maurício, o problema é porque eu não tenho muita referência. No meu mercado eu não tenho. A gente, na nossa representação, chegou a ter 16 funcionários. Eu não conheço nenhuma representação que tenha tido tantos funcionários, principalmente no nosso segmento, né? E o faturamento ele começou a ficar alto, né? A comissão estava boa. Só que chegou um momento que a gente estava no Simples, né? As duas empresas estavam no Simples. E aí, Maurício, a gente chegou lá no escritório do Maurício. Rapaz, ele pegou o quadro lá e começou. E a gente pagava num contador, pagava... basicamente, não era até mais caro. O detalhe foi esse, eu pagava num contador um salário e meio. Que bom saber disso. Ó, presta atenção. Tá vendo? Tu vai se lascar. Não, mas aí eu expliquei para ele na época. Aí, o bicho começou a fazer o quadro lá. Falei, foi 2 horas de apresentação. E eu olhei pra Carla e disse, Carla, vai cobrar o dobro do outro aí. Mas eu confiei nos caras, né? Tipo, mas eu prefiro, porque no tamanho que a gente tá, a gente não pode errar e tal, não sei o quê. Aí, quando terminou a apresentação, o Maurício pegou e disse assim, rapaz, Renato, mas eu vou imprimir uma nota fiscal aqui pra ti, vamos fazer isso. Cara, se eu te cobrar mais do que um salário mínimo, é roubo. Aí eu, rapaz... Porque a gente tem essa impressão, sabe, Maurício? Principalmente o cara que está iniciando. Depois que está no tamanho da Nativa, do Mundo Verde, você entende a importância do contador com outro viés. Né? Para quem está começando, não. A gente acha que é um custo desnecessário. A gente acha que é um cara que está sugando nosso dinheiro sem fazer nada, no primeiro momento, né? Depois, não. A gente vê que isso é extremamente essencial para o negócio. Porque, às vezes, até uma dica que você dá aqui, pertinente na contabilidade, serve para a empresa de uma outra maneira, que eu vou capitalizar nisso. Né? Então, assim, para quebrar esse paradigma de que, primeiro, que é caro, que eu não acho, né? Você tem uma equipe de 35 pessoas ali que está disponível para você resolver uma dor, isso é muito bom. Mas se você paga um salário mínimo e economiza 5 mil... Não, aí, meu amigo, entendeu? aí tá lindo. Você tem que ver os gargalos que acontecem e você não acompanha. O Maurício vai falar algumas novidades aqui que ele está acompanhando e o cerco está fechando, Renatão. Está cada dia fechando. Porque está sendo tudo monitorado eletronicamente. Né? A inteligência artificial pega tudo que você está fazendo. É CPF, o teu CPF está monitorado. Você vai entrar num bar pedindo CPF? Eu falei, pô, sacanagem, pô. Vou entrar no bar, vou tomar uma cerveja, preciso de CPF. Não, para entrar precisa de CPF. Eu falei, pô. Hoje o profissional da contabilidade, ele tem uma responsabilidade muito grande com o cliente dele. Você está tratando ali, muitas vezes, não só com empresa, uma coisa engessada. Muitas vezes você está trabalhando ali com o sonho daquela pessoa. Tem muitas pessoas que têm o sonho de quê? De ter uma loja em um mall, em um shopping, desenvolver atividade comercial, ganhar dinheiro em cima daquilo ali, promover o bem-estar da sua família, crescer, promover empregos. Então ali a nossa missão é muito importante, porque hoje para você montar um e-commerce, você também tem que fazer o despendimento de um certo valor para montar uma estrutura. Sim. Porque você vai ter ali pessoas vendendo online, você vai ter custo, você vai ter uma empresa formal, certo? E o lojista também que está contratando aluguel, montando uma estrutura física, contratando pessoas, certo? Ele tem
um tempo de maturação daquela loja, certo? Naquele mall, naquele shopping. Então você tem que ter um plano financeiro muito bom e tem que ter a assessoria para te dar as informações adequadas, porque veja só hoje tudo que você vende em cartão de crédito e débito, a Receita Federal e a Cefaz sabe, já está no monitoramento. E tudo que gasta, né? Então, Tudo que você comprou de produtos para revender foi comprado com nota fiscal. É muito difícil hoje uma empresa distribuidora vender sem nota fiscal. Só mercadoria roubada. E a distribuidora também, por sua vez, não pode vender para CPF. Ela tem um limite muito pequeno para vender lá para CPF. Então, se eu vou... Eu nem sabia que ainda assim podia vender para CPF. 10%. É muito pouco. Então, é o seguinte, se você vai iniciar um negócio e você precisa comprar melhor, com preços mais baixos, com preços melhores para ter uma lucratividade maior, então você vai comprar da distribuidora. Primeiro, é fato. A distribuidora tem o poder de vender o produto com o menor preço do mercado. Por quê? Pelo porte, pela capacidade dela. Capacidade de compra. Incentivo fiscal também que a distribuidora tem e Exato. repassa para o cliente dele. Então, eu, lojista, montando a minha loja, ou meu e-commerce, que também é uma loja virtual, eu vou comprar da distribuidora. Primeira coisa. Então, eu vou comprar com nota fiscal, eu vou vender com nota fiscal. Esse cara que está iniciando, Maurício, antes de mais nada, deixa eu só falar uma coisa aqui. A gente está no Spotify também, tá? E, por favor, siga, comente aí, veja quais são as dúvidas. A gente vai disponibilizar essas dúvidas também para o Maurício responder depois. Se você estiver vendo isso agora, a gente vai disponibilizar depois. E para você que gosta de ouvir podcast, a gente também está no Spotify. Tá? É o canal Nativa, lá pelo Instagram da Nativa, você tem uns links. É só clicar lá no link, você tanto vai ser direcionado para o YouTube quanto para o Spotify também. E o Instagram da Conte-Service é Conte-Service, né, Maurício? Isso, Maurício.Libório. Certo. E Conte-Service.contabilidade. Eu já vi com ele aqui se a gente ganha um cupom pro nosso... Eu já devo esperar para fluir a conversa. Sim, Maurição, desculpa, eu tava com uma dúvida, é o seguinte, beleza, o cara tá começando, ele já comprou pelo CPF, ele sabe que tá errado, né, de forma tributária ele tá errado, ele tá recebendo dinheiro no cartão de um lado, de outro, no CPF, tá comercializando isso. E ele eu quero regularizar, porque tô com medo agora, eu soube de um amigo meu que recebeu uma multa e tudo e tal, ou então, por exemplo, o cara tinha um funcionário que não era carteira assinada, era um motoqueiro que fazia tudo, o cara foi lá e colocou o cara na justiça. Bloqueia até os bens que ele nem sabia que tinha, né? O cara que quer iniciar, você recomenda ele começar por onde? Simples ou MEI? Ele precisa ele precisa nos dizer qual é o perfil do negócio dele, certo? Se ele vai iniciar vendas online ou vendas no bairro dele ou na academia, certo? Se ele puder abrir um MEI e entrar dentro desse limite de 81 mil no ano, é o melhor início. Porque ele paga menos imposto. Exatamente, perfeito. O microempreendedor individual, ele só vai pagar a taxa de R$60 por mês, certo? E ele pode comprar, é um CNPJ, você constitui um CNPJ. Pode abrir firma, pode abrir conta em banco, abre conta em banco, emite documento fiscal, pode registrar até um funcionário, todavia, ele tem um limite de R$81 mil ano. Então, a gente faz o monitoramento desse cliente. A partir do momento que ele, dentro do ano, ele vê que vai exceder 81 mil, ele já sinaliza, certo? E a gente transforma esse microempreendedor individual em empreendedor individual no Simples Nacional. E é muito importante você também explicar para o teu cliente o seguinte: existe regimes de tributação que são MEI, Simples Nacional, lucro real, lucro presumido. E existe as formas de constituição das empresas. A forma de constituição também pode ser MEI. É uma forma de constituição, é o microempreendedor individual.
Você também pode ser uma sociedade unipessoal limitada, que aí é a forma de constituição da empresa. Você constituiu a empresa, por exemplo, Renato Moreira vai abrir uma empresa dele. Ele pode ser uma sociedade limitada unipessoal, que é um sócio, Renato. Vou fazer meu negócio sozinho. Mas o Renato decidiu abrir uma empresa nova com o Alessandro. Então é uma sociedade limitada entre duas pessoas, que pode optar pelo regime do Simples Nacional. Representante comercial, ele pode entrar aqui nessa sociedade unipessoal limitada sem problema. Perfeito. Hoje ele pode entrar nesse regime de constituição da empresa, certo? Sociedade limitada unipessoal, e ele pode aderir à forma de tributação do Simples Nacional ou do lucro presumido. Ah, boa. Isso é até bom, porque tem representante vendo aqui também, né? De forma... Eu sou representante, então isso aqui é bom de saber. Porque, por exemplo, a gente contratou alguns representantes agora, eles estavam no MEI. E eu falei, cara, você tem 2 meses para mudar. Você não pode ficar... Ah, mas eu vou pagar mais imposto. Depende do limite. Mas isso é uma doença, Alessandro. É, claro, todo mundo quer pagar menos imposto, Renato. Mas depende do limite. Como eu estava falando antes, o cerco está fechando. Não tem jeito. Se você é um MEI e fatura mais de 81, que dá 6 mil e quanto por mês? 6.600, eu acho. Pouquinho. Nessa faixa. Cara, você vai ser monitorado. Não tem jeito. Eles estão fechando o cerco porque estão entrando tudo online. Teu CPF, cara, tudo que entrar no teu CPF, entra lá. Não tem jeito. Rapaz, se a gente tem uma tecnologia para fazer o que é feito com Pix, por aí você tira o que os caras conseguem fazer para monitorar o que você está comprando. E por isso que eu gosto de fazer as coisas muito bem centradas. Eu não tenho medo se chegar um fiscal na minha porta. Exato. Porque tem pessoas que chegam um fiscal na porta, a pessoa se treme todinho. Eu não posso ter esse risco. Hoje, qualquer atividade que você vai desenvolver, certo? Tudo é muito difícil de você ganhar dinheiro. O empresário hoje, para ele ganhar dinheiro, ele tem que ter uma vida contábil, tributária, fiscal saudável. Você tem que saber o que está fazendo e as consequências disso. Se você sabe que você está monitorado no cartão de crédito e débito e no Pix, que são hoje praticamente 95% dos recebimentos das empresas são em cartão de crédito e débito e em Pix. E você sabe que está monitorado em cima desses meios de recebimento, então você tem que fazer seu planejamento tributário de forma adequada. E aí tem um espertão que vai dizer assim, não, mas é só abrir 3 MEI. Eu abro no nome da minha cunhada, minha sogra, minha tia, Meu amigo, o cara não consegue tomar de conta de um direito, porque às vezes ele tem pena de pagar o contador. Aí ele acha que vai conseguir. Se ele conseguir administrar isso. Mas não, o problema, Alessandro, é porque é o seguinte, ó, na minha visão, a empresa, ela existe realmente para dar lucro. A empresa não serve para outra coisa. A empresa só serve para fazer isso, gerar lucro. E para mim, na empresa tem o seguinte, tem 2 tipos de funcionários, os que vendem e os que ajudam a vender. Se o cara que é o empreendedor do negócio, ele está perdendo tempo dele para poder ficar fazendo esse tipo de conta de picuinha e não está vendendo, ele está jogando errado. Ele está fazendo o que não era para ser feito. E aí é que eu acho que o cara muda. E o cara se limita de qualquer forma, né? Total. Se o cara fica controlando, porra, eu tenho que vender 6 mil nesse mês, 6 mil no outro, 6 mil no outro, porra e tal, e eu não vou poder passar desse limite, vou deixar para mês que vem, vou não sei o quê. Cara, se você abrir uma microempresa, você pode faturar mais, você tem uma assessoria contábil que vai te ajudar nesse monitoramento, e corre pro abraço, o cara tá no ciclo da miséria, né? Ele sabe, eu vou ficar trabalhando aqui no ciclo da miséria mesmo, porque não dá prosperidade, eu pago imposto. Sim. Vai pagar, já pagou lá. Tem representante, cara, que o cara nem tem core, não pede a empresa para poder pagar por fora, porque ele não quer emitir a nota fiscal, porque ele não quer pagar imposto. Rapaz, Renato, eu vou pagar 16% de imposto, eu vou pagar. Eu disse, cara, e aí, como é que tu faz? Aí ele disse, não, a empresa me paga por fora. Eu disse, cara, nem direito tu vai ter, porque como representante, ele tem direito. Aí, não, mas nem core eu tenho. Aí eu disse, pronto. Esse é o problema. O que a gente precisa também é o seguinte,
desmistificar a coisa. Quando eu trabalho com alguns clientes, certo? Realmente, como o Renato falou, as minhas salas de reunião têm um quadro branco, onde a gente explica. Então, eu estou acostumado a pegar pessoas como grandes empresários que têm um poder enorme de administração, de marketing, de venda, uma potencial enorme, que eles não querem desprender um minuto com a contabilidade, com os tributos. Só que esse cara, certo? Ele é muito bom em várias coisas. Então a gente tem que pegar ele e tornar ele conhecedor dos tributos. Por quê? Porque aí ele se potencializa mais e a empresa dele fica mais forte, mais sólida. Ele pode crescer à vontade. Porque o que a gente precisa é passar para esses pequenos empreendedores, pequenos lojistas, Sim. é o seguinte, cara, muitas vezes esse jogo é fase. Eu costumo brincar. Lembra do videogame antigo que a gente brincava? Eu ainda jogo. Você não muda de fases? Você não começa com aquela fase, primeira fase do você jogo, ela não é o início, é fácil, né? Você vai trabalhando ali, opa, mudei de fase. Venci uma etapa e mudei de fase. É essa forma como a gente tem que trabalhar os empreendedores. É o cara que está começando a vender lá no e-commerce, na loja, seja loja de shopping ou loja de bairro. A gente precisa tratar esse cara, olha, tua vida é uma fase, você vai mudando de fase. Então, conforme você vai mudando de fase, o jogo fica mais sério, mais difícil e você tem que estar melhor preparado. É o que a gente até falou no outro podcast, né? Não é um problema novo. Não é um problema novo, porque por mais complexo que seja o sistema tributário, ele tem um caminho, né? E ele tem um caminho até também para você deixar de pagar alguns impostos que você antes pagava de forma extremamente legal, sem fazer absolutamente nada errado. O que o empreendedor precisa entender, que eu acho que isso tem que ficar muito claro, é primeiro, que não é caro, tá? Primeiro, que é acessível. Segundo, que isso vai fazer com que a sua empresa tenha um plano de crescimento. Um plano tributário, na verdade, é um plano de crescimento. É tipo assim, o que você vai fazer em cada fase que você for crescendo, que você for faturando mais, que você for lucrando mais. Que ainda existe até isso, né? Às vezes a empresa ela tem um faturamento muito alto, mas vamos supor, tem um lucro líquido de 6 a 10%. Mas tem uma empresa que tem um faturamento menor e o lucro líquido dela é muito maior. Então, qual é o regime tributário que o cara vai? Então, o planejamento com o contador serve para isso. Você saber como é que a empresa vai estar daqui a pouco e como que melhora, né, o resultado. É perfeito. Você explanou de forma perfeita. E nesse crescimento aí, como o Alessandro falou, as novidades hoje que a gente traz, ontem encerrou o prazo da declaração de imposto de renda. A Receita Federal hoje, quando abre teu domicílio tributário eletrônico, ela está trazendo, certo, as informações de saldos bancários, de rendimentos tributários, rendimentos isentos, traz as informações se você adquiriu o imóvel ou se você vendeu o imóvel. Traz tudo. Certo? Então, assim, os cruzamentos de informação entre pessoas jurídicas e pessoas físicas está num grau extremamente evoluído. Eu me lembro que em 2007 para 2009, eu era estagiário, eu trabalhava em uma gráfica muito conhecida aqui do Ceará, iria acabar a emissão de documentos fiscais em papel, impresso, aqueles blocos de nota Sim. ou formulários contínuos, e a gente brincava muito e dizia assim, como é que a nota fiscal vai virar eletrônica? Qual o tamanho desse computador para emitir nota fiscal eletrônica do país todo? Isso nunca vai funcionar. Então foi que houve. A Receita Federal implantou os projetos de SPED, né, que são os projetos da nota fiscal eletrônica, escrituração fiscal eletrônica, e foi trazendo empresas a empresa para dentro desse ambiente. Hoje, quando, por exemplo, a empresa como a Nativa compra uma carreta de produtos que vem de São Paulo, em 5 minutos o estado do Ceará já está sabendo. A gente já está mandando a conta do ICMS já para
para Alessandro, certo? Efetuar o pagamento. Dolorosa. Já tudo pago, não tem como haver uma outra situação que não for essa, porque já está tudo monitorado, desde a empresa até a tua declaração de imposto de renda, entendeu? O cruzamento está muito bem desenvolvido. Eles chamam de a parte de tecnologia dentro da Cefaz, né? Os Deve ser muito computadores alto. é muito bem desenvolvido. E Alessandro, o que eu ainda acho que eu fico indignado é porque é o seguinte, os caras já sabem de tudo isso. Eles já sabem o que eu comprei, o que eu recebi, eles já sabem. Mas eles obrigam a você a fazer a declaração de imposto de renda, que é para saber se você esqueceu de alguma coisa, que é para lhe multar. Exatamente. Por conta disso. É tipo, vamos ver se a sua memória tá boa. A minha tá. Agora vamos ver como é que tá a sua. Isso aqui é covardia. Isso aí Meu eu acho... amigo, o governo é seu sócio. Se você aceitar, dói menos. Não tem jeito. Não tem jeito. Então você tem que saber trabalhar com esse sócio. Porque você paga o aluguel, paga funcionário, paga o imposto, paga a Cefaz, paga o Estado. O que sobrar é seu, se sobrar. Se não sobrar, meu amiguinho, te vira. E ele só participa no lucro, né? Não. Se der prejuízo, a empresa não, der prejuízo. E se eu der lucro, dependendo da tributação, se der lucro, eu ainda pago um percentual pelo lucro que eu tive. Então, ele é um sócio majoritário. Majoritário, exatamente. Majoritário. Ele ganha mais dinheiro do que o empreendedor. Total. Agora Muitas sim, vezes não é tem assim. jeito. Assim. Mas não tem jeito. No caso da representação é engraçado porque, por exemplo, a gente chegou a pagar 18%, né? Acho que estava no teto já. Aí já pagava 18%, que era a tributação máxima. Porque quanto mais você paga, quanto mais você recebe, mais o imposto vai crescendo. Eu acho isso absurdo, né? Tipo assim, ó, não cresça não, você não vai pagar mais. Aí eu tava lá e eu disse, cara, mas o imposto disso, esse imposto não, Renato, esse tem imposto de representação, já é retido na fonte, ele já te dá spread, já te dá lastro para tu comprar tudo isso daí que você vem comprando. Então já tá paga essa. E sabe o que é interessante? Se o Maurício errar numa conta e eu pagar mais imposto, ele não devolve não. Você tem que entrar com um processo para pedir a devolução em 5 anos e sobre a possibilidade de você chamar uma fiscalização para dentro do negócio, né? Mas ele diz que devolve, né? Mas tem um prazozinho de 5 anos. E ele vai te auditar para poder devolver ou não. Rapaz, Aí se você tem medo de fiscal, você não vai atrás, porque Não aí você vai. tem medo do fiscal entrar lá e auditar suas contas. E o cara encontrar coisa lá que não existe, sei lá. Nem você sabia, porque o problema é esse. O ônus de não saber sempre é do empresário, né? Tipo assim, cara, mas você não era obrigado a saber, você era obrigado a fazer. E você não fez. E se você não confiar no contador? Aí, meu amigo, eu acho que contador hoje é tipo assim, é um pilar fundamental para saber a longevidade da empresa. Total, e ele pode te levar tanto para o buraco como para a prosperidade. Depende do contador, depende do profissional. Como eu te falei anteriormente, a responsabilidade nossa é muito grande, porque a gente trabalha com a empresa e com o sonho das pessoas. Eu gosto muito do projeto daquelas pessoas que adquirem uma loja, vai começar um e-commerce, vai começar uma empresa de serviço, que ali você vê a pessoa iniciando o negócio e crescendo. Tem muita história, Maurício? De cara que começou com uma loja, com um faturamentozinho, que hoje... Sim. Eu tenho clientes hoje de 12 anos, que tá desde o começo com a gente, que começou com um pequeno negócio, cresceu, entendeu? E assim, é gratificante você ver o cara crescer dentro desse negócio. Você vê ideias, muitas vezes são empresas familiares, certo? Isso acontece muitas vezes na área de alimentação, restaurantes. Você tem uma pizzaria, tem um restaurante que tem uma receita bacana de uma carne, de um grande. peixe, de uma comida regional. Então você começa ali e o crescimento é grande. Eu tive clientes que começou, o marido e a mulher, e hoje tem 30 pessoas no restaurante deles, entendeu? A área de confeitaria,
Por Acho que exemplo, a menina lá aqui. nós temos uma grande cliente no Eusébio, que é o Benfeito da Giz, É o Benfeito né? da Giz, famosa ela. A história dela é muito bacana, porque ela era repórter da TV Verdes Mares, ela deixou de trabalhar, Não sabia, iniciou a produção de bolo em casa, por encomenda, montou a loja Benfeito da Giz lá no Eusébio, e hoje é uma das maiores empresas no ramo alimentício lá da região. Ela começou com o Benfeito da Giz, juntamente com o marido dela, o André, montaram um self-service. Hoje já está com 3 self-service e tem a No Ponto, que é a No Ponto hoje é uma empresa que tem 30 pessoas que fornece alimentação para a área de construção civil. Empresas que trabalham na área de construção civil lá da região, entendeu? E hoje, em menos de 5 anos, eles têm hoje mais de 100 pessoas na folha de pagamento. Maurício, me diga uma coisa, qual é a empresa mais difícil de você fazer uma contabilidade? Hoje, a empresa mais difícil que eu trabalho é o comércio varejista, certo? Porque comércio varejista, dependendo da região dele, a forma de tributação é muito grande. Por exemplo, um supermercado tem vários tipos de produtos ali. Você tem a panificação, você tem a parte de carnes, que é o frigorífico, você tem a parte de cereais, bebidas, limpeza. Então, assim, o varejo, o supermercado é o nosso maior desafio. Porque ali, ele, além de, por exemplo, ele tem o frigorífico. Ele compra carne de fora do estado. Ele pega essa carne, revende dentro do frigorífico. E também ele pega essa carne e ele assa e vende lá no... já pronta, entendeu? Então, ali são vários tipos. O ecossistema do supermercado é muito grande. E hoje o supermercado está terceirizando muita coisa dentro dele, né? Sim, terceiriza muitas vezes a parte de panificação. Frigorífico. Terceiriza o frigorífico. Aí ele faz uma sublocação. Isso. Aí o desafio nele é muito grande. Por quê? Vários regimes de fiscais, porque hoje dentro do estado do Ceará, você tem chamado regime pelo CNAE, pela atividade, e as pautas por produto. Entendeu? E muda. Se o cara tiver enquadrado no KNAI distinto, ele melhora outra coisa, piora outra. Perfeito, perfeito. Hoje, assim, a distribuidora, certo? Ela tem uma atividade empresarial também muito difícil pelo porte, pela capacidade, pelo tamanho, porque compra muito. Para você ser distribuidor e ter um preço melhor de venda lá no final, você tem que ter um poder de compra muito grande. Então, a distribuidora também dá um trabalho enorme, por quê? Pela capacidade, pela força, pelos números que são maiores. Entendeu? O nosso lojista que está vendo aqui, um dos maiores desafios, né, Alessandro? Eu fui representante por muito tempo e acompanho loja de perto. Cara, é contratação de funcionário. O cara tem um medo tremendo de ser colocado na justiça e tal. Tem um mito ruim, assim, por esse lado. E eu não acho que é só mito, não. É ruim também. O que o cara tem que fazer para se certificar de que está fazendo tudo certo, para que se uma fiscalização dessa chegar lá, eu disse, não, tudo que ele está falando aqui, eu posso provar o contrário, que é verdade, para não ter problema pro cara. É bem pertinente essa pergunta. Quando o cliente chega dentro do nosso escritório, por exemplo, a gente faz o quê? Pega a atividade dele, certo? E adequa à convenção coletiva da atividade. A gente pega a convenção coletiva, coloca embaixo do braço e traz para o cliente. Por exemplo, vamos citar o exemplo da Nativa. A Nativa, ela está estabelecida dentro de Fortaleza, certo? Mas a Nativa, ela não pode exercer a assinatura da carteira de um profissional com um salário mínimo. Por quê? Porque existe a convenção coletiva que ela é obrigada a seguir,
E o salário mínimo lá da categoria não é 1.412. Você tem que saber se ali tem motorista, tem representante, tem O horário. o horário. Você precisa saber se aquela pessoa está trabalhando dentro do administrativo ou no comercial, ou se ele está lá dentro fazendo carga, descarga, o transbordo. Então, a gente tem que trabalhar sempre com a convenção coletiva, adequando os funcionários ao salário da categoria, certo? Trabalhando a assinatura da carteira desse trabalhador, certo? Hoje é totalmente indicado você exercer a atividade empresarial com pessoas sem carteira assinada. Isso aí hoje é um absurdo pelos riscos. Então, você tem que assinar a carteira daquele profissional, você tem que pagar o salário adequado, você tem que prover a situação do transporte, da alimentação dele, fardamento, o horário adequado. O bendito do por fora, Um que não checklist. pode ter. Não Você pode ter tem por fora. Não pode- O cara paga, não, mas eu pago comissão do cara por fora. Lá dá um problema lá na frente, essa comissão tem que voltar pro cálculo e ainda vai com multa, né? isso aí é uma situação que é muito polêmica, porque muitas vezes a empresa quer pagar o salário na carteira e pagar comissão por fora, certo? Isso a gente, com os nossos clientes, o que é que a gente faz? A gente entrega todos os cenários possíveis para ele. Primeiramente, quanto é o custo desse funcionário? O salário é tanta, a comissão é tanta, a produtividade, a premiação, 13º, férias, FGTS. A gente põe na mesa todos os números necessários para aquele empresário decida como ele deve fazer. A gente tem que seguir sempre o caminho com menos riscos. Não tem jeito. Uma coisa que eu falo é bem interessante. Primeiro, você tem que entregar números, entregar situações, para que o empresário decida. Segundo, o que é que acontece? Essa relação empregador-empregado, ela tem que ser muito honesta, de ambas as partes. Tanto um como o outro tem direito e deveres. Acabou. É simples assim. O empregador tem o dever de assinar a carteira, honrar com todos os proventos, reflexos, FGTS, custo. entregar ao funcionário um ambiente de trabalho saudável. Você tem que prover alimentação, transporte, o fardamento. Esses são os seus deveres. Quais são os seus direitos? É que aquele funcionário trabalhe de forma correta, honesta, que ele se dedique 44 horas semanais, por exemplo, certo? Que ele cumpra com as atividades dele, que ele deixe o celular de lado, deixe o Instagram, deixe o telefone, entendeu? Que ele seja proativo e trabalhe, entregue o trabalho a qual ele foi contratado. Então, essa relação, eu sempre falo, que essa relação tem que ser muito honesta. O problema dessa relação aí, Luciano, é o seguinte, é que se a empresa não cumprir isso, o funcionário coloca o cara na justiça. Se o funcionário não cobrir isso... A gente não tem justiça para colocar. Não tem justiça para colocar, você tem que demitir o cara, ser pelo motivo justo e vai pagar tudo que ele... Tudo que tem direito e uma cartinha de recomendação. Uma carta de recomendação. Eu acho que esse é o maior desafio, sabia? O empresário, ele tem muitos desafios. Ele tem que ser muito corajoso. Ele quer empreender. Ele vê o potencial dele. E ele não tem que ter medo dessas situações, não. Ele tem que ir para cima mesmo, ele tem que abrir loja, ele tem que comprar, ele tem que vender, seja no e-commerce ou na loja física, seja com 1 ou 2 ou 10 funcionários. O que ele precisa é saber como fazer e os riscos que ele corre. Pagando ou não pagando imposto, assinando ou não assinando a carteira do funcionário, entendeu? Ele precisa estar cheio de informações para que ele decida. Risco ele vai correr, né? Risco todo dia o cara tá correndo. Não existe crescimento em um processo de comodidade.
Para você crescer, você vai ter estresse, você vai ter riscos, você vai correr riscos. Mas existem caminhos mais saudáveis, mais confortáveis para você desenvolver sua atividade empresarial. Não, se você for pensar friamente, você não empreende no Brasil. O cara faz um concurso. Mas aí você vai ser carteira assinada? Ah, não, mas eu tô triste com carteira assinada. Cara, então empreende. Não, mas empreender é difícil. Então, o que você quer? É complicado. Você não tem outro caminho. Tudo vai doer. E não é pouco. E empreendedorismo no Brasil é complicado. Mas, cara, não tem outro caminho. Se você quer crescer na vida, quer prosperar, você não pode prosperar trabalhando para alguém? Pode. É mais difícil. Mais difícil, assim, né? Você conhece os altos executivos, assim, que vão... Que tem uma vida Tem confortável. uma vida bem confortável. Mas é mais difícil, é mais desafiador. Mas é limitado, né? De certa forma. Tem algumas funções hoje, assim, que elas estão remunerando muito bem, mas no final das contas o cara acaba indo depois para prestador de serviço. Maurício, a gente tem um projeto bem educativo para os clientes da Nativa. Depois eu acho que a gente vai... Eu acho que tem caixa de pergunta, não tem? No podcast, alguma coisa nesse tipo? Tem? Não. Não, só, a gente pode deixar essa opção de o cara fazer essa pergunta pelo comentário, enviar e o Maurício falar e responder. Tá. Então a gente pode fazer abrir para comentários e perguntas, né? Para você tirar um pouco de dúvida, porque a gente tem muito esse caráter educativo, né? O nosso cliente tem que ter um conhecimento no que está fazendo. A gente gosta sempre de dar esse apoio educacional, tanto o logístico, né? Como o jurídico, como a parte de contabilidade. Eu acho bem bacana isso, para a pessoa ter uma noção do que está fazendo e no que está empreendendo. Perfeito. A gente precisa desmistificar, certo? Essas situações para que os nossos ouvintes que queiram empreender, eles tenham uma situação mais confortável, uma situação mais, né, saudável, entendeu? Eu estava aqui olhando, que é interessante aqui, né? A Nativa hoje está comercializando essa garrafa da Paco, né? Uhum. Interessante. E você veio com o quê, ó? Com acessório. Como acessório. Esse acessório aqui, isso pode dar tanta ideia para muita gente. Você pode adquirir essa garrafa e fazer esse mesmo acessório para guardar ela, para fazer aqui, para dar de presente uma coisa ou outra, para inovar, para fazer uma pintura, um crochê, uma coisa dessa bacana, entendeu? E isso se transformar em uma garrafa personalizada e você vender para o Brasil todo. Não é? Cara, e isso aconteceu aqui. Tipo, a gente teve várias empresas que foram vendo, né, a Paco, e os caras pediram molde para poder fazer os acessórios, para poder fazer tudo isso. E assim teve um monte de gente que fez isso. E falando de Paco, meu amigo, aqui em nome do nosso podcast, eu trouxe para você o nosso lançamento, que é a caneca Fox. Eu sei que contador precisa de café e aí foco, o café principalmente foco. Muito obrigado. Isso é uma caneca que a gente trouxe agora com a tecnologia exclusiva aqui no Brasil. Você vai ver que essa pintura interna dela são partículas, micropartículas de cerâmica. E o interessante é que é patenteado, né? É patenteado. Renato, ninguém pode fazer essa mesma tecnologia. E tem um detalhe que é bem legal. Todo mundo, eu quero desmistificar uma coisa aqui, Alessandro, rapidinho. Quando a gente vê os benefícios da cerâmica, eles são bem interessantes. Por quê? Porque o sabor vai permanecer do início ao fim com o mesmo sabor. A gente já usa cerâmica, já é tradicional, né? Mas tem uma fragilidade na cerâmica, pode quebrar. Todo mundo fica com esse receio. Não, quebra? Não quebra. Por quê? Você pode ver que eu estou pressionando forte aqui. São micropartículas. E essas micropartículas é como se fosse assim, a montagem de vários quadradinhos. Então, não tem como quebrar. Então, Maurício, se cair, se a menina derrubar, não vai quebrar. Pode ficar tranquilo que não quebra não, viu? Muito obrigado pelo presente, viu? Vou usar a partir de segunda-feira já. Tenho certeza. E se a Daniele não tomar? Não, eu dei a ela uma na semana passada. Então tá. Olha, não é porque eu tô vendo a Paco não, mas isso aqui a garrafa Paco é tão interessante. Do nada eu entrei na loja, comprei e dei de presente para ela.
Eu disse, mas eu já tenho uma Pax, mas essa daí é pro seu beach tênis. Aí, tá Só vendo? pro beach tênis. Mas é isso, é uma PAC para cada ocasião. Para cada momento. É. Mulher não tem só uma bolsa. Né? Maurício, quer deixar alguma coisa que você não falou? Quer deixar algum recado final? O que você... O recado final que eu deixo para a turma que está aí ouvindo a gente, assistindo a gente e vendo, é o seguinte, é que não temam ao empreender. Sigam, contrate uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica, certo? Façam os seus projetos. Se vocês sentem que vocês têm capacidade, façam o seu plano financeiro, certo? De quanto eu tenho para iniciar o negócio, com quanto tempo esse negócio se sustenta com esse capital que eu tenho, o que é que eu vou ter que pagar de tributos, quanto é que custa um funcionário, como é que vai funcionar essa questão de maquineta de cartão, de crédito, débito, Pix, certo? Quanto é que vai ser meu lucro? De quanto eu posso vender esse produto? De quanto vai ficar na ponta? Que a gente até conversou no último podcast com fluxo de caixa com o pessoal da consultoria. Perfeito. Então você tem que dar todo esse conhecimento que você precisa ter. Você não pode, se estão vendendo no Instagram um produto a R$100, você não pode botar a 110. Você tem que botar pelo menos a 99. Mas aí eu estou comprando a quanto? Qual é o meu custo para eu vender esse produto? Ou você está comprando errado, ou você tem que descobrir onde é que você pode comprar mais barato, ou você tem que diminuir o teu custo. Então, tudo isso você tem que saber. Perfeito, perfeito. E assim, sigam, a gente está aqui para prestar assessoria, para desmistificar essas situações difíceis, certo? O Alessandro nos iniciou, é chato, mais espinhoso, só se você quiser. Se a gente pensar com estratégia, o próximo passo é até motivante, né? Porque, por exemplo, quando a gente começa a ver cenários de mais venda, de mais lucratividade, você começa a imaginar, pô, e quando eu chegar lá, como é que vai ser, né? Você até tem um fator motivador aí. Agora, deixa eu te pedir um negócio aqui, né? Para os clientes aqui da Nativa que chegarem lá na ContoService com o cupom Nativa, a gente consegue fazer um diferencial? Consegue sim. Se o cara quiser abrir empresa, se ele quiser uma consultoria, se ele quiser, por exemplo, rapaz, sim. eu estou nessa situação, eu quero ir para essa daqui. Não, ou então, rapaz, veja aqui, monitore como é que está a minha situação, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, se eu estou no caminho certo, se eu estou no caminho errado. E uma das coisas que a gente podia fazer, além desse podcast aqui, porque aqui a gente está se debruçando pelas possíveis problemas, né? Era da gente reunir o pessoal lá na Nativa, sabia? Eu acho que vamos fazer o seguinte, coloca assim, ó, eu quero ir na Nativa aí nos comentários, o pessoal do marketing se encarrega de poder pegar o contato desse pessoal, óbvio que sou de Fortaleza, ou uma região próxima daqui, pra gente marcar um bate-papo, um tira-dúvidas com o Maurício lá na sala de treinamento da Nativa. Pode ser. Foi improvisado isso aqui, viu? Se não aceitarem, pode ser, dependendo do quórum, aí se o pessoal comentar e querer ter uma palestra sobre contabilidade, sobre a questão fiscal, a gente... Colocar um mínimo de... a gente organiza mínimo de 20 e o isso, máximo de 40, né? Cabem 40 pessoas lá? Então pronto, o mínimo de 20 e o máximo de 40 pessoas, a gente define a data depois do eu quero, e aí coloca lá. Beleza, maravilha. Perfeito. E vindo através da Nativa, a gente pode, esse cliente, o que a gente pode fazer com ele? A gente pode fazer, inicialmente, o diagnóstico dele. Um relatório de situação fiscal e fazer um diagnóstico para ele, certo? Inteiramente na parceria com a Nativa. Nativa indica, a gente recebe, pode fazer de forma online ou presencial lá no escritório e a gente faz o diagnóstico e tem um relatório de situação fiscal dele já para orientar os próximos passos. Maravilha, fechadíssimo. Excelente. Bom, finalizando mais um episódio, eu acho que foi muito esclarecedor, bacana demais, enriqueceu demais a presença do Maurício aqui. Eu espero que tenha sido bem agregador de conhecimento para todo o nosso público. E vamos seguir, vamos curtir, dê uma força para a gente e logo, logo vamos ter o 7º, né, Renato? Já vai para o 7º episódio, que vai ser muito bacana também. Eu fiquei muito feliz com isso daqui, né? Que vendedor geralmente não gosta muito de fazer essas contas tributárias, mas depois que você começa a aprender, entender, saber que é pro bem da empresa, acaba facilitando. E o Maurição aí
tornou a conversa muito boa, passou 1 hora muito rápida, a gente nem percebeu, né? E é isso, Maurição, muito obrigado, cara. Obrigado eu. Continue Precisando, sendo estou às ordens. Continue sendo esse parceiro aí incrível da gente, né? Para quem não sabe também, presta serviço para nossa empresa e para a Nativa também. Então, o que é bom a gente indica, né? Isso é muito prazeroso, poder Olha indicar aí a a gente. responsabilidade, viu? Isso é muito bom, cara, sabia? Porque eu acho que 60%, 70% dos clientes vêm de indicação. Né? Indicação. É bom, ele não pode agora cobrar mais caro depois, né? Você deu a deixa. Eu dei a deixa. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais. Até mais.